dieta original que Deus entregou ao ser humano e que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Evidentemente, a dieta vegetariana era a dieta utilizada no Jardim do Éden. Uma dieta perfeita para um corpo perfeito. No plano original de Deus, o ser humano jamais comeria carne. Mas, infelizmente, entrou o pecado a este mundo e muitos dos planos originais de Deus tiveram que ser alterados pelas próprias circunstâncias que rodearam a humanidade. Explico melhor este assunto. Veja, por exemplo, no plano original de Deus, não estava que o ser humano construísse casas. O ser humano tinha que viver como um animalzinho, no bom sentido da palavra, como um passarinho ao ar livre. Por quê? Porque o clima era perfeito. Não havia muito frio, não havia muito calor, não havia temperaturas extremas. Não havia necessidade de ter teto de casa. Mas entrou o pecado, a lei perfeita do clima foi quebrada e agora, depois de entrar o pecado, foi necessário que o ser humano construísse coberturas para se proteger do frio, do calor, etc, etc. Outro exemplo. Antes do pecado, a lei do crescimento era perfeita. As unhas cresciam até um tamanho normal, os cabelos, o bigode, enfim. Mas entrou o pecado. A lei perfeita do crescimento se alterou. O que aconteceria hoje se o homem não cortar as unhas ou não cortar o cabelo? Aonde vão chegar? Mas cortar unha, cortar cabelo, isso não estava no plano original de Deus. Isso entrou depois do pecado como uma medida de emergência. E isso se aplica para muitas áreas da vida. A entrada do pecado alterou muitos dos planos originais de Deus. Mas no aspecto alimentação, é evidente que a melhor dieta é a dieta do Jardim do Éden. Essa dieta nos dá os nutrientes necessários para a saúde, aumenta o bem-estar e a vitalidade e protege das enfermidades, desde que seja variada e equilibrada. Está comprovado que um tipo de dieta assim, basada em frutas, verduras, cereais, além de deliciosa, é suficiente para prover as vitaminas, minerais e nutrientes que o corpo precisa. A nutróloga Esther de la Paz, especialista em medicina natural, explica que cada dia mais estudos médicos comprovam que quanto menos alimentos de origem animal se ingere, melhor será a saúde física e mental. E quanto mais vegetais se consumem, sofreremos menos de enfermidades coronárias como arteriosclerose, infartos, hipertensão arterial, além da obesidade, diabetes, gota e câncer. Quer dizer, a dieta vegetariana possui muitos benefícios. Vou mencionar alguns deles. Provê mais alimentos naturais, frescos e crus, ricos em nutrientes e antioxidantes, e menos produtos nocivos para a saúde, como as proteínas animais, gorduras saturadas, ácido úrico, açúcar, sódio, farinhas refinadas, etc. Segundo, proporciona grande quantidade de antioxidantes que previnem a deterioração das células. Terceiro, fornece grande quantidade de fibra que beneficia o movimento intestinal. Quarto, ocasiona menores índices de obesidade, diabetes, hipertensão arterial e câncer. Deus não poderia ter se equivocado ao orientar esse tipo de alimentação para seus filhos. A segunda parte da lição aborda o tipo de alimentação da humanidade após o dilúvio. Pergunto, como seria possível aos sobreviventes do dilúvio continuar com o regime alimentar vegetariano se todas as plantas, os grãos, os vegetais tinham sido exterminados da face da terra? Então, aí é que veio a ordem divina registrada em Gênesis capítulo 9, versículos 3 e 4.
diz assim: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Querido, percebe que após o dilúvio, Deus adicionou aos legumes e plantas verdes os animais, fazendo a advertência de que o ser humano não coma o sangue dos animais. Agora, essa mudança é gradativa, porque posteriormente Deus dá uma ordem ao povo de Israel de não comer certos tipos de animais chamados imundos. Só que esta distinção entre animais limpos e imundos não apareceu com o povo de Israel. Essa distinção já existia antes do dilúvio. Lembre-se que Deus deu uma ordem a Noé de fazer entrar na arca um par de animais imundos e 7 pares de animais limpos. Hoje, existem muitos cristãos que não reconhecem essa distinção e sustentam a tese de que aquilo que Deus limpou, o ser humano não deve considerar imundo. Só que este raciocínio que essas pessoas defendem só funciona quando se trata de carne de porco e de camarões. Mas esse raciocínio parece que não funciona quando se trata de carne de cachorro, gato, rato, qualquer outro tipo de animal que não se come. Por quê? Se estas pessoas sinceras realmente acreditam que Deus limpou tudo, então deveriam comer tudo. Não é verdade? O que acontece é que o ser humano está acostumado a argumentar as ordens divinas, a discuti-las, fazer qualquer coisa ou inventar qualquer justificativa para não obedecer às ordens que Deus deu. É preciso lembrar que o primeiro pecado de Adão e Eva foi o pecado do apego. Nossos primeiros pais não obedeceram ao que Deus ordenou. E, infelizmente, hoje nós podemos cair no mesmo erro, cometer o mesmo pecado. Deus disse, não comam desta árvore, mas eles comeram. Hoje, na minha vida, eu estou indo contra algo que Deus disse, não faças. Isto é para pensar. O ponto 3 da lição nos leva a revisar a dieta do Novo Testamento. Há muitos cristãos, como já dissemos, que acreditam que não existe diferença entre animais limpos e imundos e que não há nenhum problema em comer qualquer tipo de carne. E um dos versos que usam para justificar a sua maneira de pensar está na epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versos 1 ao 5. Diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada para que rejeitar, sendo recebido com ação de graça.
graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vejamos este assunto. Paulo diz aqui que podemos comer todo